Musk está fazendo o que exatamente? O Neuralink, Neuralink, o que ele está propondo? Ele vai fazer um chip intracerebral, tudo do Miguel Nicoleles é fora, na pele, não é invasivo. Não é invasivo. O Nicoleles, no máximo, é no subcutâneo. Sei. Como hoje as mulheres implantam chip de hormônio. Olha só. E o dele não? O dele é dentro. E ele está perdendo os macacos provavelmente por infecção. Por causa disso, né? Porque ele investiu $1 milhão num balcão para fazer cirurgia em macaco, cara. E é um corpo estranho. É um corpo estranho. Nossa. A técnica tá errada, mas isso não divulga. Então ele está vendendo, tipo assim, que você vai baixar o download. Então ele vai botar um chip na sua cabeça e você simplesmente vai atualizar seu sistema operacional uma vez por ano. E você acredita que um dia a gente vai descobrir o que nós somos, se a gente é as nossas lembranças? Eu tô falando isso por essa questão de download. Seu corpo está morrendo e como transfere a Ana para um corpo sadio, um clone, alguma coisa? Quem vai ser essa? Quem é você? São suas lembranças? É só o cérebro? Porque parece que não é só o cérebro, né? Eu acho assim, olha só, imagina um rádio. Tá. O rádio é o aparelho. Isso. Mas pro aparelho funcionar, eu tenho ondas sonoras que ele capta. Quando você, por exemplo, tem Alzheimer, o defeito está no aparelho. Tá. Aquela pessoa continua existindo. As ondas de pensamento arquivadas estão em algum lugar. É mesmo? Claro. Não me pergunte aonde. Entendi, mas tem Muito simples. Você já conviveu com alguém que tem Alzheimer? Não. Eu convivi. Com meu avô, convivi com pacientes. É uma coisa muito doida. Eu não sei se tem a ver. Minha avó teve derrame e começou a esquecer as coisas. É um tipo de Alzheimer? Não, é um tipo de demência. Tá. Quando você vai perdendo a memória. Entendi. O Alzheimer vai perdendo, mas de uma forma... As células vão morrendo em massa. No derrame, não. Você tem uma morte localizada. A não ser que ela tenha tido um derrame muito grande. Foi uma parte... paralisado. Mais para o corpo, né? Pegou mais o corpo e menos a memória. Isso. O Alzheimer não, o corpo vai ficando preservado. Você só dá alteração de corpo quando a memória já está muito apagada. Então, o que acontece? Vai morrendo ali em massa. Tá. Peraí, o que você me perguntou? Que eu já... Ai, caramba. Tá. Se no futuro... Como a gente faz para transferir... Tá, o corpo. Se é só o cérebro, você não vai. É só o cérebro, você não vai transferir o corpo. Porque assim, o rádio. Tá? Então você tem as ondas. Na hora que ele começa a dar defeito, o rádio, você não capta as ondas. Certo. Mas as ondas existem. Estão passando ali. Tá? Por que eu acho que funciona de alguma maneira? A gente tem as nossas memórias, a nossa identidade, eu acho que tem uma nuvem, que nem o iCloud. É mesmo? Eu acho. Sempre achei isso. Não tá só aqui. Não, eu acho que não tá. No nosso corpo. A gente ainda não sacou isso. Não é possível. E por que eu saquei isso, Vilela? Eu tinha um paciente, um almirante, ele já faleceu. E ele começou a perder a memória, e ele era almirante da Marinha, e ele olhava para a mulher e falava assim para mim. Ele me aceitava porque ele achava que era a médica que a Marinha mandava uma vez por ano para saber se ele estava vivo. Então, ele achava que eu ia lá. Aí ele falava assim, interessante, eu estou olhando aquela moça ali, ela lembra muito uma menina que eu namorei antes de fazer minha primeira viagem, era a mulher dele. Tá. Né? E ela chorava, porque ele não me reconhece. Eu falei, pelo contrário, ele lembra de você como se fosse a moça que ele deixou antes de dar a volta ao mundo para se formar. Muito bem, um belo dia me ligam que ele tinha 4 filhos. Um filho dele morreu de acidente. Aí a enfermeira, a família, o que a gente fala? E não sei o quê, e papapá. Aí um dos filhos, gente, o papai não lembra nem mais quem é a mamãe. Muito menos quem é a gente, ele não vai sentir nada. Aí a mulher, não, doutora, vem aqui, porque não sei, vem. Tá, cheguei lá, ele estava lendo o jornal, tá? Tentando, né? Lendo o jornal. Ele baixou o jornal e falou assim, um pai não vive para enterrar um filho. Não tinham dado a notícia para ele? Não. Aí eu olhei... Não tinha saído no jornal a notícia? Não, nada. Onde ele conectou aquilo, não. Aí ele falou assim, eu quero ir ao enterro do meu filho. Que assustador. Ele trocou de roupa. Ele foi. Nós fomos, levamos. Ele foi, chegou lá, ele chorou, se despediu, sentou numa cadeirinha do lado do caixão. Daqui a uma hora ele falou assim, o que eu estou fazendo aqui? Olha só.
me levem de volta para Copacabana. Copacabana, para ele, era a casa dele, não era o bairro. Me levem de volta para Copacabana, que ele queria dizer Toneleiros. Entendeu? E muitos pacientes de Alzheimer que eu tratei, eles tinham horas que eles reconectavam, olha que interessante, e depois desconectavam. Reconectavam e desconectavam. O filme do Robin Williams lá, né? O Tempo de Despertar. Exatamente. Então, assim, que existe uma memória ou essa história da gente. Quem é que achava que existia iCloud? Se alguém há 20 anos falasse assim, Bia, você vai guardar os seus arquivos numa nuvem. Tá aí. E eu costumo dizer... Uma coisa muito louca isso. O defeito é no aparelho. Imagina o seguinte, o cérebro é uma lâmpada, tá? Agora, a luz que sai da lâmpada é atividade mental. É o que eu crio, é o que eu produzo, mas eu preciso da estrutura lâmpada. Enquanto eu estou aqui, eu preciso. Agora, que essa estrutura que é a gente... Que são as nossas lembranças, que são as nossas conclusões, que é a nossa essência, eu acredito que existem ondas eletromagnéticas em outro lugar. Aquele pedaço de... O cérebro só mais do que não o é cérebro. nada. Não. Tem coisas além de... Isso é que é. Não tenho dúvida. Por exemplo, o cérebro é uma máquina. Conseguem fazer um transplante de cérebro para um clone seu... Provavelmente não vai ser você aquela pessoa. Não. Porque ela não vai ter vivido... O que eu vivi, as conclusões que eu tirei, as ideias que eu tive, as desilusões que eu tive. Quem é a Ana?